Na aula de hoje irei mostrar a vocês como realizar o cadastro de uma empresa do Simples Nacional. Então, pessoal, vamos lá, acessando pelo menu Arquivos, Empresas. Clicando no botão Inserir. Primeiro campo a ser definido é o apelido da empresa, certo? Então, pessoal, é muito importante que vocês adotem um critério na definição do apelido, porque depois que cadastro é gravado, a gente não consegue mais alterar esse apelido, tá? Então, procurem utilizar um critério aí para facilitar os cadastros, né? Porque eles não vão poder ser alterados futuramente, ok? Então, vamos lá. Definir o apelido. O próximo campo aqui, vamos digitar o CNPJ. A recomendação é que, depois que digitem o CNPJ, cliquem no botão Buscar. Porque dessa maneira aqui, ó, eu informando esses caracteres, o sistema ele vai fazer uma busca, na verdade vai emitir o cartão do CNPJ. Emitindo o cartão do CNPJ, pessoal, basta eu clicar nesse botão Importar Dados, porque assim o sistema já traz automaticamente essas informações preliminares aqui, como endereço, início da atividade, KNAI preponderante, tá? Razão social. Então já evita aqui que você digite alguma coisa errada, tá? É uma dica que eu dou para vocês aí. Bom, esse campo aqui em cima, pessoal, essa empresa matriz está sendo contabilizada por outro escritório. Esse campo deve ser selecionado somente quando tiver empresas matriz e filiais e você está enviando informações ao e-social somente das filiais, ou seja, a matriz esteja sendo enviado por um outro escritório de contabilidade, tá? Então é só nessa situação que eu irei marcar esta opção aqui. Quando eu sou responsável somente pelo envio da matriz e uma outra contabilidade, um outro escritório está enviando as informações da matriz, tá? E eu só estou enviando da filial. Bom, vamos seguindo, né? Esse campo aqui do lado esquerdo, esse campo matriz, ele só será preenchido, o apelido da matriz, quando esta empresa que eu estou cadastrando for uma filial. Então, imagine que esta empresa que eu estou cadastrando nesse momento seja uma filial, aqui eu preciso colocar o apelido da matriz dela, tá? Caso contrário, esse campo tem que ficar em branco, tá, pessoal? Não preencham nada aqui se a empresa for única, se ela não tiver nenhuma matriz, ok? Bom, campo tipo ambiente social. Aqui será demonstrado se a empresa está no ambiente restrito a testes ou no ambiente oficial para o e-social. O campo status e-social, aqui vai apresentar, pessoal, será demonstrado o último histórico de envio do evento S1000, S1005 ou S1020, tá? Aí vai depender do evento, mas geralmente aqui é o evento S1000 que vai apresentar, tá? Se foi sincronizado ou não, ok? Que são os 3 eventos que compõem aí o cadastro da empresa, tá? Botão ver histórico. Aqui será demonstrada todas as informações dos envios que foi tentado enviar, que reprovou, que foi sincronizado. Então aqui vai ter o histórico do andamento do envio, né? Desses 3 eventos, S1000, S1005 e S1020, tá? Um pouco aqui acima, no canto direito superior, esse campo cadastrada em, aqui pessoal, é a data de cadastro dentro do sistema Folha Fênix, tá? Não é a data de cadastro na junta comercial, por exemplo, é o cadastro aqui no sistema. Encerrada em, este campo é preenchido quando a empresa é encerrada, ou seja, quando você dá baixa no CNPJ, lá no órgão competente, ok? Inativada em. Esse campo deverá ser preenchido quando a empresa está inativa no escritório contábil, ou seja, quando não é mais cliente do escritório, tá? Início do e-social, esse campo será preenchido automaticamente a partir do momento que você habilita a empresa para o e-social, tá? Não vai preencher manualmente aqui também não. Bom, agora vamos falar destas abas aqui de baixo, né? A primeira aba, pessoal, é a aba geral, tá?
Então essa aba geral, ela é comum ao sistema G5, ao Contab Fênix, ou seja, se esses sistemas estiverem instalados no mesmo diretório, esta aba vai aparecer para todos eles, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá o G5, o Contab e o Folha Fênix instalado no mesmo diretório, se em um deles, né, qualquer um deles eu for cadastrar essa aba geral, ele automaticamente já vai aparecer para os 3 sistemas, tá? Porque essa aba é uma aba comum aos sistemas da linha Fênix. Então, todo sistema que você vê que tem essa aba geral, em qualquer um, se eu cadastrar, ele já vai automaticamente levar o cadastro para os demais, tá certo? Bom, o campo endereço, tá? Eu dei o exemplo aqui da importação do cartão do CNPJ, ele já trouxe o endereço, mas se vocês quiserem digitar o endereço manualmente, né, não tem problema. A dica que eu dou nesse caso é que sempre que digitem o endereço, vocês cliquem no botão buscar, tá? Que nem eu vou fazer agora. Vou até colocar um outro CEP. Digitou o endereço, clica no botão buscar, porque assim o sistema vai trazer o endereço de acordo com o site do correio. E também não tem o risco de você digitar alguma coisa errada. Eu estou frisando esse risco de digitar alguma coisa errada, porque o E-Social é muito criterioso nessa parte de endereço, tá? Então se atentem bem a isso aí. Vamos lá, essa parte de documentos, pessoal, aqui, como eu disse, né, o KNAI preponderante ele já vai ser trazido, né, informado automaticamente quando eu importo o cartão do CNPJ, mas eu posso também digitar ele manualmente, tá? Esse primeiro campo do KNAI, ele é voltado para o E-Social e esse segundo mais para a CFIP, tá? Então pode ser que para a CFIP eu não necessariamente tenho que informar o mesmo, né? Porque a gente sabe que o banco de dados da CFIP, ele não está tão atualizado nessa parte de KNAI. Então pode ser que, se eu colocar o mesmo CNPJ, pode ser que, o mesmo KNAI, pode ser que na CFIP reprove, tá? Então aqui, nesse segundo campo, não necessariamente deva ser esse preponderante, tá? Vou colocar o mesmo aqui só para preencher o campo. Bom, natureza jurídica também. Aliás, pessoal, todos esses campos que vocês verem com um destaque de fundo amarelo são campos de preenchimento obrigatório para o E-Social, ok? Aqui abaixo, dados sobre registro, ele já trouxe aqui pelo cartão do CNPJ o início da atividade, tá? Aqui sim já é o início da atividade da empresa, né, de acordo com o cartão do CNPJ, e o registrado em também uma data relacionada ao registro da empresa, lá, seja na junta comercial, na Receita, não sei, ou algum órgão competente aí, ok? Então vou colocar aqui, só repetir a mesma data. Não há necessidade de colocar a descrição da atividade. Esse campo informações tributárias, o capital social não é obrigatório, tá? Agora esse campo aqui é primordial para que você defina a empresa como sendo simples nacional, que é esse exemplo que eu estou dando de cadastro, tá? Então, notem que se eu deixar o cursor, né, parado em cima, ele me dá a informação de como eu abro essa tela. Ou dou um Ctrl Enter, né? Coloco o cursor aqui, ó, Ctrl Enter, ele abre. Ou eu clico aqui nesse quadradinho com 3 pontinhos, tá? Informa a data. E dentre essas opções aqui de tipos de tributações, eu tenho que colocar uma relacionada ao Simples Nacional. Vou colocar no meu caso aqui a opção 7. E tem uma informação muito importante, tá, pessoal? Porque aqui é o ponto crucial aqui para que você determine o cálculo de uma empresa do Simples Nacional. Então, eu informei lá que é o Simples Nacional e essa opçãozinha aqui, ó, Contre Patronal e INSS, eu preciso obrigatoriamente deixá-la marcada caso os meus funcionários estejam no anexo 4. Ou seja, embora a empresa seja do Simples Nacional, né, a gente sabe que toda empresa do Simples Nacional tem que ter o tipo de anexo cadastrado para os funcionários. E o anexo 4 é o anexo que paga a contribuição patronal, mesmo ela sendo do Simples. Se vocês estiverem nessa situação, empresa do Simples, anexo 4, tem que pagar o INSS patronal, eu tenho que marcar esse campo aqui, ó, Contre Patronal e INSS, senão ele não vai calcular o INSS patronal da empresa do Simples.
Fora isso, eu também tenho que ter, claro, os funcionários no anexo 4, que eu vou mostrar nas próximas aulas, tá bom? Então, determinei aqui, simples, é anexo 4? Beleza, eu vou marcar esse quadradinho aqui, esse checkbox, contra patronal e INSS para calcular o INSS patronal. Gravei, fechei o campo. Aqui também você pode, tá vendo? Aqui, clicando aqui ele já dá uma mensagem, que aqui deve ser informado apenas para empresas optantes do Simples ou produtor rural pessoa física. Então você pode também cadastrar aqui o faturamento, tá bom? Bom, a próxima aba, pessoal, frisando, a aba geral é comum para todos os sistemas. Aqui já começa a particularizar um pouco. Por exemplo, essa aba folha já são informações relacionadas somente à folha Fênix, tá? Somente à folha de pagamento. Então vamos começar por esse campo aqui, ó. Esse campo INSS. Lembrando, todos os campos com destaque de fundo amarelo é de preenchimento obrigatório para o E-Social. Ctrl Enter, ele abre o campo. Né? Ctrl Enter, abriu o campo. Cliquei em novo, já vai trazer automaticamente a data do início da atividade. Aqui eu preciso informar o FPAS, colocar um padrão aqui, 515. E o 115. Informei o RAT, código de pagamento GPS. Verifica aqui qual que se enquadra para o Simples Nacional, né? Nesse meu caso é o 2003. Gravei. Pronto. Aqui é só isso. Esse FAP, pessoal, e esse campo FAP ajustado, o FAP eu vou preencher em outro campo que eu preciso sair dessa tela. Tá? Eu vou mostrar, depois que eu finalizar esse cadastro aqui, eu mostro onde fica a opção, né, o menu de cadastro do FAP, tá? Então aqui eu deixo por enquanto 00. Esse campo tipo de atividade só é preenchido para empresas de desoneração, classificação tributária e social. Então esse é outro campo primordial, né? Um campo obrigatório para que eu determine que a empresa é do Simples Nacional. Clico aqui para abrir a tela, inserir. Dentre estas opções que tem aqui dentro, olha só, eu tenho que ver qual que vai se enquadrar para o meu tipo de empresa, porque do Simples Nacional para o E-Social, tenho 3 situações aqui, ó, tenho 3 opções, tá? Então vocês vejam aí, confirmem com o contador responsável, ou com o Legalmático, ou em algum órgão que seja, qual a opção que a sua empresa do Simples Nacional está enquadrada nesse momento aqui para o E-Social, tá certo? Vou colocar a opção 1, gravo, ok. Seguindo, campo FGTS. Aqui, pessoal, é definido principalmente, tá? Eu estou focando nos campos principais. Vocês reparem que eu estou pulando alguns campos, que não são campos obrigatórios para que vai fazer a diferença num processo de folha e principalmente para o E-Social. Eu estou focando nos campos principais aqui de cadastro, ok? Então, nesse campo FGTS, o campo principal aqui são esses dois, porque é aqui que eu vou definir o percentual do FGTS, por exemplo, para funcionário cujo contrato é temporário e para o contrato de um jovem aprendiz. Tá? O mais utilizado aqui, o jovem aprendiz, né? Aqui que eu determino o percentual para o cálculo do FGTS, ok? Bom, vamos descer um pouco mais. Ó, um campo de fundo amarelo é obrigatório para o E-Social, regime de pagamento. Aqui, pessoal, tem que determinar, né? Tem que selecionar quais dos 2 regimes de pagamento a empresa utiliza, tá? Então, caixa ou competência, ok? Caixa, a gente sabe que a empresa regime caixa é aquela que paga o adiantamento no dia 20 e a folha mensal no 5º dia ou no dia 5 do mês subsequente, tá? Competência já paga o adiantamento no dia 15 e a folha mensal no último dia do próprio mês. Então isso é muito importante para que, quando eu for lá processar a minha folha de pagamento, eu respeite a data de acordo com o que foi estabelecido aqui, tá? Ok? Então vamos colocar essa daqui como regime caixa. Vamos para o campo Banco PIS. Aqui eu tenho que informar o banco, né? Se não tiver o cadastro, pode clicar em incluir e cadastrar o banco. Para que serve esse banco, pessoal? Para empresas que pagam PIS, tá? Então, empresa que faz o recolhimento do PIS, eu tenho que informar nesse campo o banco que a empresa efetua esse pagamento. Tipo de empresa,
nesse caso aqui, dentre essas opções, eu vou informar outras. Centralização. Tem que definir se a empresa é estabelecimento que não centralizam, ou que é centralizador do recolhimento, ou estabelecimento centralizado. Então, eu tenho que informar uma dessas situações, tá? Vou colocar a opção 2. Outro campo de preenchimento obrigatório para o E-Social. Contrato, contratação de jovem aprendiz. Então, aqui eu tenho que afirmar se eu estou dispensado, de acordo com a lei da contratação do jovem aprendiz, ou dispensado mesmo que parcialmente, ou obrigado a contratar jovem aprendiz, ok? Então é muito importante isso aí. Se eu colocar a opção 1 ou 2, eu posso informar aqui, ó, clicando aqui no contratação intermédia de educação de entidade educativa, nesse caso eu estou dizendo o quê? Que eu sou obrigado a contratar um jovem aprendiz pela contratação por intermédio de uma entidade educativa. E aqui eu também posso informar qual que é essa entidade educativa, tá? Só se for a opção 1 ou 2. Bom, aqui no próximo campo, sindicato patronal também, se você quiser preencher, mas não é obrigatório. Deficiente PCD, esse aqui já é obrigatório, fundo amarelo, lembrando, né? Preenchimento obrigatório para o E-Social. Então aqui, a mesma situação semelhante aqui do jovem aprendiz. Eu tenho que informar se eu sou obrigado ou não contratar funcionários com deficiência, o PCD, tá? Então aqui eu tenho que informar se eu sou obrigado ou não. Classe de empresa, tenho que informar se ela é única, matriz ou múltipla, no meu caso é única. Do lado direito, campo dados bancários. Aqui, pessoal, será cadastrado o banco caso a empresa faça a integração bancária, ou seja, depois que eu fechei a minha folha, eu tenho como gerar um arquivo de integração bancária e mandar para o banco ou mandar para o próprio cliente para que ele efetue automaticamente o pagamento lá, dos meus funcionários, ok? Bom, campo categoria. Aqui também eu tenho que informar, dentre essas opções, qual categoria que se enquadra para essa empresa. Nesse meu caso aqui, vai se enquadrar na opção 9 outros. CAGED, se for a primeira declaração, o primeiro envio do CAGED, eu informo aqui, eu posso informar a data do primeiro envio, tá certo? Integração contábil. Tem 2 campos, na verdade 3, Tipo de plano, divisão e plano de terceiros, tá? E isso daqui, pessoal, vocês vão afirmar se é geral ou individual e qual que é o tipo de divisão desse plano de contas, se caso eu faça a integração contábil, ou seja, o nosso sistema Folha Fênix, você consegue fazer uma integração contábil depois que você fecha a folha de pagamento e assim os valores dessa folha são integrados automaticamente por meu sistema contábil Fênix, tá certo? Também pode fazer a integração contábil para um sistema de terceiro, ou seja, o sistema Fênix também integra esses valores da folha para um plano de terceiro, para um sistema contábil que não seja o da Folha Fênix. Nesse caso, teria que cadastrar aqui o plano de terceiros, tá certo? Lá no nosso autoatendimento tem um conteúdo que dá o passo a passo certinho de como fazer essa parametrização, tá certo? Vamos lá, campo RAIS. Aqui, se a empresa for participante do PAT, eu tenho que informar aqui, selecionar para que essa informação seja levada para a RAIS. E aqui, eu tenho que cadastrar os percentuais relacionados ao PAT, ok? Quantidade de proprietários, se eu quiser informar, eu posso informar, mas não é obrigatório. Esse campo aqui também é obrigatório, tá? Embora não esteja com fundo amarelo, é um campo obrigatório para o E-Social. Então aqui eu tenho que informar um tipo de controle de ponto, ok? Principalmente quando a empresa tem mais que 10 funcionários, é obrigatório ter um ponto aí, ok? Não pode nem ser manual, tem que ser um ponto eletrônico acima de 10 funcionários. Deixa eu informar aqui, nesse caso vou informar o manual. Vamos para a terceira aba. A terceira aba é relacionada à escrita, ao nosso sistema G5. Aqui eu não vou detalhar muito não, porque não vem ao caso, não é uma aba que exige preenchimento para você efetuar o processo da folha de pagamento. Vamos para a aba contabilidade. Aqui, pessoal, é outra aba também relacionada à integração contábil. Então eu tenho que informar o plano de conta
se essa empresa faz a integração contábil. Se não faz, não tem problema. O único campo que é obrigatório preencher é esses dois campos aqui abaixo. O número de inscrição no órgão de registro. Vou colocar um número fictício aqui. Esse daqui é obrigatório, tá? Aba responsáveis. Aqui em cima, pessoal, esse primeiro campo, eu vejo muito cliente no suporte que chega a cadastrar equivocadamente, cadastra o contador ou alguma outra pessoa, mas aqui é os dados do dono da empresa, tá? Ou do sócio proprietário, seja ele majoritário ou se for por cotas iguais, coloca um outro. Se tiver vários sócios, dá preferência para cadastrar o sócio majoritário, mas isso daqui é os dados do dono da empresa. Então eu vou fazer um cadastro só para gravar a tela aqui. Colocar uns dados fictícios aqui. Ele deu a informação aqui, pessoal, que o CPF não está correto, porque eu estou colocando o CPF fictício, tá? Mas o certo é colocar um CPF válido, senão ele vai reprovar lá para o social. Posso colocar um e-mail também. Se tiver o site, pode colocar também, tá? O site da empresa aí. Esses campos aqui no meio da tela é tudo campo de preenchimento para responsável de acordo com o arquivo que for gerado. Por exemplo, eu tenho que informar a empresa responsável para a geração de CFIP, CAGED, GRRF, RAIS, exportação de vale transporte, arquivo MANAD, tá? Não quer dizer que eu sou obrigatório informar aqui. Quando eu for gerar esses arquivos, no momento da geração deles também vai pedir, tá? Mas se quiser já deixar preenchido, pode deixar. Bom, eu falei do campo lá em cima, né, que é o dono da empresa, o sócio majoritário, e aqui embaixo é o representante do e-social, tá? Aqui sim é o contador, ou seja, o responsável pelo envio das informações lá para o e-social, o representante e-social. Aqui no caso não está aparecendo nenhum, porque é em outra tela que eu cadastro, tá? Assim como o FAP, quando eu finalizar esse cadastro de empresa, eu vou lá mostrar para vocês aonde cadastra o FAP e o representante e-social, para depois a gente voltar aqui e fazer o link dele aqui, ok? Aba certificado digital. Essa aba também gera algumas dúvidas, tá? Mas é bem simples. Bom, primeiro é obrigatório, claro, todos nós sabemos que para o envio do e-social, né, em exceto alguns casos, na maioria deles tem que ter o certificado digital, tá? Então é aqui que eu vou configurá-lo. Todas essas opções que vocês verem com o nome com procuração, claro, ele exige que você cadastre o certificado não só aqui, como no cadastro da empresa procuradora, tá? Eu vou cadastrar nesse momento como sendo o certificado da própria empresa, tá? Então, eu vou colocar a opção 7, informo o tipo do modelo do certificado A1 ou A3, a gente sabe que o A1 é aquele arquivo, né, que pode ser compartilhado na rede e utilizado em várias máquinas, e o A3, que já é um pouco mais restrito, tá? Aquela espécie de pendrive, de token, ou aquele cartão com a leitora, pelo menos eu desconheço a possibilidade de ele ser utilizado simultaneamente, tá? No meu caso é o A1. Como eu coloquei aqui que o certificado é da própria empresa, ele já habilita para mim o caminho, para que eu informe o caminho que esse certificado está instalado na máquina, na rede, enfim. Cliquei aqui, ó, eu procuro aonde o certificado está instalado, dou um duplo clique e o sistema já me dá um aviso de que ele criou, né, uma pasta, né, dentro lá do diretório Fênix, e dentro desta pasta ele também salvou uma cópia desse certificado. Clico em OK e informo a senha. Não há necessidade de informar a validade. Se quiser, só para fins de visualização, vocês podem informar. Bom, aqui eu cadastrei, né, o certificado. Para quem tem dúvidas no cadastro de certificado, basta vir aqui, ó, nessa opção, clicar nesse botão, veja como configurar o certificado, que o sistema vai te submeter lá ao nosso autoatendimento, que fica lá na nossa página principal, tá?
aqui ele já vai me trazer diretamente no conteúdo sobre todos os tipos de certificados que o nosso sistema aceita. Tem dúvida? Clicou aqui? É só saber, né? Verifica qual que é o tipo do certificado, ECPF, CNPJ, enfim. Clicando nesse tipo do certificado, você terá o vídeo explicativo, passo a passo, de como configurar este certificado, tá certo? Bom, eu vou gravar aqui nesse momento esse cadastro, lembrando que toda tela que você gravar, né, se você tentar fazer uma gravação de cadastro em qualquer tela, o sistema pode te dar duas situações, ou erros fatais, que são campos de preenchimento obrigatório, ou avisos, tá? Os campos de preenchimento obrigatório, ou seja, os erros fatais, enquanto você não preenchê-los ou não corrigi-los, o sistema não vai permitir que você grave o cadastro. Se for somente aviso, que nem é esse meu caso aqui, ó, que ele está falando que o contador responsável não foi informado, e o CPF do responsável é inválido, ele talvez seja esse, são avisos. Então, desta maneira eu consigo gravar. Gravei o cadastro da empresa? Ótimo. Agora eu vou mostrar para vocês aonde é cadastrado o FAP e o responsável, que é o representante do e-social. Só ajustar aqui a telinha. Bom, o FAP, né? Agora eu preciso ativar a empresa que eu cadastrei. Essa daqui, Simples Nacional. Vamos cadastrar o FAP. É em arquivos, tabelas. Aqui, ó. Arquivos, tabelas, histórico de fator acidentário FAP. Clique em novo. Coloco a data. O FAP todo ano altera, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí. Para que o FAP esteja correto, porque é motivo de reprovação para o e-social. O e-social ele é criterioso também nessa parte. Ele vai saber lá, fazendo pesquisas lá nos órgãos competentes, quando você for enviar o cadastro da empresa, ele vai saber se esse FAP está correto ou não, tá? Isso aqui também gera bastante suporte. O pessoal entende que já vem enviando a CFIP com aquele FAP, né? A CFIP aceita qualquer FAP que você colocar lá. O e-social não. O e-social ele vai fazer a verificação do FAP. Então, fiquem atentos a isso. Cadastrei o FAP? Beleza. Agora vamos cadastrar o responsável, que é o contador, né? A maioria das situações é o contador, o responsável pelo envio das informações. E esse cadastro é feito aqui, ó. Arquivos responsáveis. Eu posso clicar em novo e cadastrar ele, né? Tela campo por campo. Ou se eu tenho alguma outra empresa que já tem esse cadastro, eu simplesmente venho aqui no botão copiar, informo que é de outra empresa, coloco o código do responsável, informo a empresa que já tem o cadastro dele, clico no botão responsáveis e vai abrir a tela dele aqui, ó. Eu simplesmente dou um enter e copio, tá? Então eu não precisei digitar nada. Tá? Isso daqui é novo no sistema, eu não preciso cadastrar ele campo a campo. Tá? Se eu tiver o cadastro dele em outra empresa, eu simplesmente copio. Ok, cadastrei o FAP, cadastrei o responsável, eu volto no cadastro da empresa, só para fazer o linkzinho lá, né? Só para informá-los aqui. Ó. Na aba Folha, como eu cadastrei o FAP lá, ele já me trouxe aqui o FAP ajustado automaticamente. O responsável, vou na aba Responsáveis, né? Puxo a barra de rolagem para baixo. No campo e-social representante, eu informo o responsável que eu cadastrei lá, o contador, o responsável pelo envio das informações. E é desta maneira que a gente conclui o cadastro de uma empresa, nesse meu caso aqui, empresa do Simples Nacional. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.